Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo de número 17. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 17. Nós vamos ler o texto inteiro, mas pelo tempo, à medida que eu for pregando, eu vou ler o restante do texto. Nos diz assim a Sagrada Escritura: certo dia Eliseu, deixa eu ler da Bíblia, né? Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar a sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Ele tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército. Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o Senhor. O tema do ano de 2023 da AD Sol da Justiça é Santidade para Vencer. E o tema da minha mensagem, de acordo com esse texto que nós lemos, é: a soberania de Deus nos garante a paz. A soberania de Deus nos garante a paz. E eu quero começar com uma frase do John MacArthur, um pastor norte-americano, que diz: se você crer que a melhor vida que você terá é nessa terra, se você crê que a melhor vida que você terá é nessa terra, isso só será verdade se você for para o inferno. Meio impactante, mas eu explico. Se você quer viver a melhor vida que você tem nessa terra, só será verdade se comparada com a vida no inferno. Porque se nós compararmos com a vida que nós vamos ter no céu, essa vida que nós teremos nessa terra é muitíssimo inferior à vida eterna. Aleluia? Então, quando nós nos aproximamos desse texto, nós percebemos que todos os acontecimentos da história, quer sejam bons, quer sejam ruins, têm como causa primária Deus, e Deus está sob o controle de todos os acontecimentos da terra, quer sejam bons, quer sejam ruins. Então, a ideia principal que eu quero desenvolver hoje, nesta noite, é que porque Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, tudo acontece de acordo com os seus propósitos eternos. Tudo, porque Ele é soberano, Ele conduz a história, tudo acontece de acordo com os seus propósitos eternos. Esse mês, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E hoje foi um culto especial, um culto missionário dedicado às mulheres.
E eu quis trazer um texto que fale sobre a mulher, mesmo que a personagem principal, pelo que nós vamos estudar, não seja a mulher, mas ela é uma das personagens desse texto, por isso eu quis e eu desejei trazer este texto para a igreja em homenagem às mulheres. Irmãos, numa cultura hebraica ou numa cultura judaica, o nome é muito importante. Só pode dar um nome a uma pessoa aquele que tem autoridade sobre aquela pessoa. Um pai pode dar o nome a um filho, porque tem uma autoridade. Quando nós lemos a Bíblia, Deus muda, e mudou de diversas vezes, o nome dos homens, de alguns homens, Abraão, Jacó. Por que ele fez isso? Porque Deus tem autoridade sobre a vida daquela pessoa. Quando nós lemos um texto, nós temos que entender que existiu uma intenção dos leitores ou dos ouvintes daquela época. Quando o escritor escreve, ele tem um público-alvo daquela época, e ele, quando ele quer destacar os personagens de uma história, ele nomeia essa pessoa. Se nós olharmos nos textos, todas as vezes que você vê um personagem que tem nome, essa pessoa é importante para a história. Então, quando nós olhamos para esse texto, a mulher sunamita, ela não é nomeada, o marido dela não é nomeado, o filho dela não é nomeado. Existem 3 personagens que são nomeados: Geazi, Eliseu e o Senhor. No texto traduzido, o nome de Eliseu aparece 9 vezes, e o nome do Senhor aparece 11 vezes. Se nós formos para os originais hebraicos, o nome de Eliseu aparece 3 vezes, e o nome de Deus aparece em 10 vezes. O que eu quero dizer com isso? Que essa história não é sobre a mulher ou sobre o homem, mas é sobre o Deus do homem e sobre o Deus da mulher. Se nós olharmos para esse texto, quem dá vida ao menino é Deus, quem tira a vida do menino é Deus, e quem ressuscita esse menino é Deus. Nessa história, nessa noite, nós vamos estudar uma história sobre o nosso Deus. Aleluia! É maravilhoso, é libertador quando nós entendemos isso. Então vamos lá. Primeiro princípio que eu quero destacar, porque Deus é soberano, temos paz conosco. Porque Deus, ele é soberano, nós podemos ter paz conosco. Versículo 8 diz: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Sunem era uma pequena vila, que ficava mais ou menos na metade do caminho. Entenda que Eliseu, ele tinha uma escola de profetas no Monte Carmelo. Eliseu morava em Samaria, e para sair de Samaria até o Monte Carmelo era aproximadamente 61 quilômetros. De Samaria até Sunem, onde a mulher morava, eram 37 quilômetros, e de Sunem até o Monte Carmelo eram mais 24 quilômetros. Então, mais ou menos ali no meio do caminho, Eliseu passava de tempo em tempo de Samaria até o Monte Carmelo para ministrar aulas aos seus alunos. E quando ele começou a passar ali, aquela mulher chamava Eliseu para fazer uma refeição junto ali com seu marido, ali na sua casa. O personagem que aparece é a sunamita. Eu já falei que ela não é nomeada na história, mas nós entendemos que era uma mulher rica, muito influente naquela sociedade. Ela era casada e ela era uma mulher piedosa. Isso nós podemos concluir com a nossa leitura. No versículo 9, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Ela disse para quem? Para o seu marido, mostrando
que ela tinha uma intimidade, ela era submissa ao seu marido. Ela falou: olha, aquele homem que passa por aqui, ele dá testemunho, ele é crente, a fé dele produz frutos, produz obras. E ela reconhecia que aquele homem era um santo homem de Deus. No versículo 10, ela fala: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, assim quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Vemos que agora Eliseu, ele já tinha um destino certo, ele ia para o Monte Carmelo, mas ele já tinha no seu roteiro de viagem ficar ali na casa daquela mulher. E ela percebeu e falou para o marido: vamos fazer um quarto. Ela não está dando uma ordem para o marido, ela está pedindo para o marido, falou: vamos fazer um quarto para ele, para que quando ele chegar aqui, ele tenha assim um conforto, separado, de repente para estudar, de repente para descansar. E assim foi feito, fez um quarto para ele. Um dia vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou o comandante do exército? Ela havia respondido: está tudo bem. Está tudo bem vivendo no meio do meu povo. Eliseu estava grato com aquela mulher, estava grato com aquele marido, estava grato com aquela família, e ele chamou o seu moço Geazi e falou: Geazi, fale com aquela mulher, vê se ela precisa de alguma coisa, que a gente precisa retribuir este favor, chame ela. E ela veio, e o Eliseu perguntou: você está precisando de uma coisa? Quer que eu fale a seu favor com o rei? Você quer que de repente eu te arrume um cargo público, de repente? Você quer que eu alivie e fale com o rei para aliviar os seus impostos? Você tem alguma uma causa ali na justiça junto com o rei? Você quer que eu fale com ele? Porque Eliseu tinha acesso ao rei. Ou quem sabe, você quer mais segurança no bairro? Você está sendo perseguido por algum bandido? Você quer uma segurança particular? Fale: eu tenho acesso ao ministro da defesa, eu tenho acesso ao chefe dos exércitos. Fale o que você precisa, eu posso te ajudar. E a resposta dessa mulher é surpreendente: eu estou bem. Aleluia! Eu estou bem. No original hebraico, é a palavra bem conhecida, shalom. Shalom, eu estou bem. Se nós olharmos o significado da palavra, ele pode ser ausência de guerra, estar em paz com outra pessoa, um estado de paz com Deus como bênção ou favor de Deus, estado de segurança ou livre de perigo, um bem-estar, um feliz estado de bem-estar geral, uma saudação de paz comum de boa vontade, plenitude, o estado de estar completo ou inteiro, saúde, um estado de bem-estar livre de doença, ou de satisfação, o contentamento sentido quando você tem suas expectativas, seus desejos e suas necessidades atendidas. E eu acredito que quando ela falou shalom, ela quis dizer exatamente isso: eu estou contente com a porção que o meu Deus tem me dado. Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13 diz: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele
que me fortalece. Esse posso aqui, irmão, não no sentido de ter forças para conquistar benefícios próprios ou bênção. Esse posso, é mais no sentido de ter forças para suportar qualquer situação, quer seja favorável, quer seja desfavorável. Shalom, eu estou bem, eu estou contente com o meu Deus, eu me sinto realizado e atendido em todas as minhas necessidades. Eu vivo no meu povo, eu tenho uma certa influência, eles me entendem, eles me apoiam. Era normal, naquela época, os povos viviam em clãs, viviam nas tribos, e Sunem faz parte da tribo de Issacar, o 9º filho de Jacó. Ela estava bem, não precisava de mais nada. Shalom, essa é a palavra que nós vamos aprender. Shalom, eu estou bem e contente com o meu Deus. Versículo 14, então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Não tem filhos. O marido era velho, possivelmente ela também estava um pouquinho mais avançada em idade, eu acredito que ela casou com um homem mais velho. Para que ela pudesse ser atendida, precisaria de um milagre. Irmãos, para uma mulher que vivia na cultura hebraica daquela época, não ter filhos impactava negativamente na sua vida de duas formas. Primeiro, a sociedade via aquela mulher como uma mulher desfavorecida de Deus. Era desprezada, era incompleta. As pessoas achavam que ela era inferior por não dar continuidade à sua linhagem, à linhagem da sua família e à linhagem do seu marido. Mas tinha um segundo aspecto que também trazia tristeza. Toda mulher tinha uma esperança que o Messias nascesse da sua linhagem. Toda mulher hebraica tinha uma esperança, ou hebreia, tinha uma esperança que do seu ventre poderia vir o Messias. E no caso da sunamita, isso não era possível. Mas ela disse, está tudo bem, eu me sinto contente com a porção que Deus me deu. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. Na NVI fala, não iludas a tua serva. Ela não pediu o filho, irmãos, pois ela sabia a sua condição e da condição do seu marido. A Bíblia não diz, mas nós vemos que ela era rica. Quem sabe ela gastou parte da sua fortuna tentando engravidar. Quantas decepções e desilusões ela teve durante esse percurso. Quando Eliseu falou aquilo, ela falou assim, não me iluda, eu não quero passar por todo esse processo, eu não quero me decepcionar novamente. Aleluia! Ela não pediu filho a Eliseu. Não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Não estava falando somente com o profeta, mas era um profeta de Deus. Aleluia! Não queria ser decepcionado. Tem um espírito, um pensamento do espírito de nossa época pós-modernista. Os adolescentes vão conhecer bem. Não sei qual Homem-Aranha, mas esse é o último Homem-Aranha aí, o Tom. Quem interpreta o Homem-Aranha é o Tom Holland.
E quem interpreta a mulher do Homem-Aranha é Michelle Jones, a Zendaya, bem famosa entre os adolescentes. E tem uma parte desse filme, quando eles vão abrir para ver se eles iam ser aprovados no MIT, na faculdade importante ali dos Estados Unidos, ela solta uma frase, e isso, quando eu assisti o filme, eu ouvi aquela frase, e isso me marcou. Como pode ser tão pessimista o espírito da nossa época? Se você já esperar a decepção, você nunca ficará decepcionado. Olha como é o espírito da nossa época, não crie expectativas. Nosso Deus, Ele não pode fazer os milagres que você está precisando. Você vai ficar decepcionado. Quem sabe a Sunamita naquela hora falou: eu não quero ficar decepcionada mais uma vez. Eu não vou criar expectativas. Mas no versículo 17 diz: a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Aleluia! Cumpriu. Ela não pediu, mas ela recebeu a bênção. Aleluia! Segunda parte, o segundo princípio: porque Deus é soberano, temos paz com o nosso próximo. Primeiro porque Deus é soberano, temos paz conosco. Pegar aqui. E o segundo princípio: porque Deus é soberano, temos paz com nosso próximo. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: leve-os para a mãe. Ele tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dele até o meio-dia e então morreu. O menino tinha aproximadamente 10 anos, era o tempo da ceifa. Seu pai acordou cedo e foi com os ceifeiros para o campo. O menino deve ter acordado um pouco mais tarde e foi até onde seu pai estava trabalhando, e encontrou com seu pai lá. E ele começou a ter uma dor de cabeça, uma forte dor de cabeça. Seu pai, achando que era alguma coisa comum, uma coisa pequena, pediu para um dos seus servos, falou: leve ele à sua mãe. E ele entregou a sua mãe, e o menino ficou sentado no colo até o meio-dia, no colo da mãe. Então o menino morreu. Parecia que aquilo não estava acontecendo. Parecia um pesadelo presenciar a morte do próprio filho. E não era um filho qualquer, era o filho da promessa. O filho da promessa morreu. Ela poderia ter pensado: será que Deus está brincando comigo? Será que eu sirvo a um Deus de capricho? Será que o meu Deus é um Deus sádico, um Deus sarcástico, irônico ou perverso? Será que Deus se alegra com o meu sofrimento? Eu era feliz sem ser mãe. Eu não pedi esse filho. Eu não precisava estar passando por isso. Porém, ela não diz nada disso. Ao invés disso, ela tem 3 atitudes de fé. Mas antes de falar dessas 3 atitudes de fé, nós temos que lembrar como era o funeral naquela época. Primeiro, enterrar os mortos era uma honra que você demonstrava pelo morto. Então, todo hebreu enterrava os seus mortos. Geralmente, o sepulcro era feito ou numa caverna, ou numa fortaleza, ou num jardim particular. Os corpos dos mortos eram lavados, enrolados em tecidos parecidos com gases, nos quais se colocavam especiarias e coberto por uma mortalha.
E fazia parte do funeral contratar carpideiras. São mulheres profissionais que choravam em funerais de outras pessoas. Os mortos deveriam ser enterrados no mesmo dia, segundo a lei de Moisés, enquanto tivesse luz solar. Ou, no máximo, no dia seguinte. Lembrando que o menino morreu ao meio-dia. Lembrando que as temperaturas naquela região são elevadas. Tudo isso, irmãos, nós temos que entender a atitude daquela mulher. Automaticamente, quando o filho dela morreu, ela tinha que, com urgências, cuidar dos preparativos daquele funeral. Era comum, era tradição, mas ela teve 3 atitudes. Versículo 21, ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela subiu no quarto do homem de Deus com seus filhos nos braços, pegou aquele filho e deitou sobre a cama do homem de Deus, não com o objetivo de profanar a cama do homem de Deus, que pela tradição e pela lei de Moisés, tudo que o morto tocasse se tornava impuro. Não era para profanar, como se ela estivesse colocando a culpa daquela morte em Eliseu. Eu havia falado para Eliseu que eu não queria o filho, e ele profetizou que eu ia ter um filho. Ela não colocou a culpa no Eliseu, mas ela colocou e depositou o seu filho naquela cama. Ela fechou a porta, irmãos, e saiu. Ela deixou o menino. Imagine o cheiro que estaria o quarto quando ela voltasse. 24 quilômetros, demoraria de 4 a 5 horas para ir e de 4 a 5 horas para voltar. Mais ou menos 10 horas, aquele menino ficaria naquele quarto, num calor do Oriente. Como estaria aquele quarto quando ela voltasse? Ela queria guardar o menino, mas queria guardar em segurança. E saiu. Ela não ficou ao lado do seu filho, lamentando a morte. Ela não ficou ali chorando, pranteando aquelas últimas horas ao lado do seu filho. Pelo contrário, ela saiu. Hoje ela poderia ser acusada até de ocultação de cadáveres. Mas ela saiu porque ela tinha uma fé. Ela tinha uma fé que aquele filho que Deus deu, ela não pediu, mas Deus deu. Ela tinha uma fé que se ela fosse ao homem de Deus e o homem orasse, aquele filho haveria de ressuscitar. Aleluia! Chamou o marido e ele lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova? Começo de mês, a lua nova, eles faziam um culto ali. Nem sábado, toda semana, aos sábados, cultuavam ao Senhor. Ela respondeu: não faz mal. Então ele mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Irmãos, pelo contexto aqui, eu não vou entrar nesse mérito, parecia que o marido não sabia o motivo que ela fosse, ou que ela pretendia ir ao homem de Deus. Então ele fala assim: mas hoje não é dia especial, vai ter nenhuma festa, o que você vai andar 5 horas até o Monte Carmelo? Sabe o que ela respondeu? Está tudo bem. Shalom, aleluia, a mesma resposta. Ela disse: Shalom, está tudo bem, aleluia. Se você olhar na revista e corrigida, ele fala: e disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Shalom.
Estar em paz com outra pessoa. Esse é o significado. Ela estava em paz com o seu marido. Quem sabe, irmãos, ela não colocou a culpa em Eliseu, mas quem sabe ela poderia ter colocado a culpa no seu marido. Meu marido foi irresponsável, sabia que naquele tempo o sol era quente, por que ele pediu para o menino ir no campo? Por que não deixou o menino numa sombra? Por que não olhou aquele menino? Meu marido foi um responsável, por que de repente, será que ele não caiu, está escondendo de mim? Mas ela disse, Shalom, está tudo bem entre mim e você. Aleluia! Porque Deus é soberano, nós temos paz um para com os outros. Aleluia! Ela não colocou a culpa da morte no seu filho, do seu filho no seu marido. Pelo contrário, Shalom, está tudo bem entre ela e o seu marido. Terceiro princípio, porque Deus é soberano, temos paz com Deus. Aleluia. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-lo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Lembra, irmãos, ela viajou 5 horas até chegar lá. Versículo 26, corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você? Ou seja, Shalom com você? Shalom com o seu marido? Shalom com o menino? E o que ela respondeu? Vai tudo bem. Shalom, aleluia! Um estado de paz com Deus como bênção ou favor de Deus. Está tudo bem com Deus. Está tudo bem, mas assim, como assim? A alma daquela mulher estava amargurada. Um amargor, uma angústia, uma aflição, lembrando que ela deixou para trás o seu filho morto em cima de uma cama, o filho da sua velhice, o filho da promessa. Ela deixou o seu filho, o corpo do seu filho para trás, para ir ao encontro de Deus, para ir ao encontro do homem de Deus. Mais uma vez, ela poderia ter colocado a culpa daquele sofrimento em Deus, mas ela não fez. Ela falou, está tudo bem entre mim e o meu Deus. Aleluia! Shalom. Será que se eu te perguntar nesta noite, vai tudo bem com você? O que você me responderia? Se eu perguntar, vai tudo bem com seu marido? O que você responderia? Se eu perguntar, vai bem com teu filho? O que você responderia com sinceridade? Nesta noite, vai tudo bem com seus pais? Vai tudo bem com seus avós? Vai tudo bem com seus netos? O que nós responderíamos a Deus nesta noite? Será que nós responderíamos como aquela mulher? Shalom, vai tudo bem entre mim e o meu Deus, aleluia. Aleluia. Será que é possível dizer nesta noite, eu estou em paz com o meu Deus? Shalom, graças a Deus, vai tudo bem. Aleluia. Joel Bick, um pastor e teólogo americano, analisando esse trecho, ele faz as seguintes implicações. Essa mulher tinha uma verdadeira submissão à soberania de Deus. E ele fala 4 passos da submissão dessa mulher. Primeiro, reconhecer a Deus. Quando uma coisa ruim acontece, você não culpe, não olhe primeiro para o homem, ou para Satanás, ou como se fosse um acidente, ou se fosse uma coisa ao acaso, ou qualquer coisa, ou qualquer causa secundária.
Calvino afirma que a causa primária de tudo que acontece é Deus. Devemos reconhecer que Ele é o Senhor quando qualquer tragédia acontece. Ele está no controle de tudo. O primeiro ato de submissão é reconhecer a Deus. Uma coisa é você dizer que foi o Senhor que fez. Outra coisa é você dizer que aquilo que Deus fez está certo. Jó 1:21, ele fala: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus e o Senhor deu e o Senhor o tomou." Jó 2:10 fala: "Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal?" Jó está justificando a Deus. Ele está falando, Deus está falando, o que Ele está fazendo está certo. Então, o primeiro é reconhecer a Deus. O segundo é justificar a Deus. O terceiro é aprovar a Deus. Uma coisa é você dizer que foi o Senhor que fez. Uma coisa é você dizer que aquilo que Deus fez está certo. Outra coisa é você aprovar aquele ato de Deus. Jó falou: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Shalom, está tudo certo. É como colocar um selo aprovando a ação do Senhor. Glorificado seja Deus por isso. Mas se nós quisermos irmos mais fundo, irmãos, é agarrar a Deus. Uma coisa é você dizer que foi o Senhor que fez. Uma coisa é você dizer que aquilo que Deus fez está certo. Uma coisa é você aprovar o ato de Deus. Outra coisa é você se aproximar e se apegar a Deus nos meios das suas lutas mais intensas. Isso é o nível mais baixo de submissão à vontade de um Deus soberano. Se agarrar a Deus se agarrar a Deus como o nosso melhor amigo, quando parece que o que Ele está nos dando é aquilo que vem do nosso pior inimigo. Beijar a ponta do cajado de Deus que bate em nós. Difícil. Ser crente é difícil, irmãos. E Joy Bick conclui: ela continuava a se submetendo à promessa de Deus, mesmo quando Deus parecia estar fechando a porta da promessa. Aleluia! Não é assim em nossas vidas, irmãos. Às vezes a sua situação nesta noite parece que o céu está cinza, está tudo fechado, parece que existe um não de Deus saindo da boca dele, parece que não tem jeito, mas nós nos apegamos à promessa de Deus. Foi Ele que fez a promessa e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para agarrá-la, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito." Quando ela chegou, ela se agarrou aos pés do homem de Deus, num sinal de humilhação e de dor e de sofrimento diante do profeta do Senhor. E o Senhor não revelou a Eliseu aquela amargura. Então a mulher disse: "Por acaso eu pedir ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse?" Então o profeta disse a Geazi: "Cinja os lombos", ou seja, põe, porque ele usava aquelas túnicas, levante as túnicas, passa para dentro do cinto, para ficar mais fácil. "Pegue o meu bordão e vá, o meu cajado. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino." Versículo 30. Porém a mãe do menino disse: "Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei."
Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles, depois do bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Diferente da sunamita, a sunamita saiu, o profeta entrou. Os dois fecharam a porta, porém a sunamita ficou do lado de fora, o profeta ficou do lado de dentro. A sunamita buscou socorro ao profeta, ao homem de Deus. O profeta buscou socorro ao Senhor. Ele orou ao Senhor, demonstrando total dependência ao Senhor, e quem faria o milagre não era ele, mas era Deus. 34, subiu à cama, deitou sobre o menino, e pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou-se a subir à cama, e se estendeu sobre o menino, ele espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. O menino ressuscitou. Não foi o cajado que Geazi colocou sobre o rosto do menino, não foi o ato de Eliseu andar do quarto para lá e para cá, não foi o ato de Eliseu deitar sobre o menino 2 vezes, mas foi o ato de Eliseu a orar ao Senhor, e o Senhor responder, porque era a vontade de Deus fazer o milagre naquele dia, aleluia. Se for da vontade de Deus, o milagre vai ser feito na sua vida. Irmãos, nosso dever é orar ao Senhor, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor, e Ele, segundo a sua vontade, vai responder às suas orações, aleluia. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E ela chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o menino. Ela entrou, lançou-os aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou seu filho e saiu. Eu fico olhando a atitude dessa mulher. Mais uma vez aquela mulher se lança nos pés do profeta, mais uma vez com um gesto de humilhação, mas não mais com sofrimento e dor, mas agora com alegria e radiante felicidade. Irmãos, imagine a cena, você entra no quarto, vê o seu filho ressuscitado. Qual que é a primeira atitude que você vai fazer, irmão? Se fosse eu agarrava o menino. Mas olha a atitude dessa mulher. Primeiramente, ela abraçou os pés do profeta num sinal de humilhação e glorificando a Deus, porque mais uma vez, Shalom, está tudo bem, aleluia. E assim pegou o menino. Tem gente que pegaria a primeira bênção, depois agradeceria a Deus. Tem gente que pegaria a bênção, viraria as costas e nem agradeceria a Deus. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Deus faz o seu milagre, Deus fala assim: ó, está aqui o milagre, pegue, é uma ordem, você deve pegar. Eliseu falou para a sunamita: pegue, está livre para pegar a bênção. E ao invés de você agradecer a Deus, você pega a bênção, vira as costas e vai embora. Quantas vezes nós fizemos isso? Mas essa mulher não, ela entendia o que era estar bem com o seu Deus. Ela se humilhou e falou: Shalom, está tudo bem entre mim e o meu Deus. Aleluia! Indo para a conclusão, Romanos 5:1 nos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Somente através da obra redentora de Cristo é que temos paz com Deus. Irmãos, não é que o clima entre você e Deus estava meio ruim. Não é que vocês estavam de mal, vocês estavam brigados. Não. Antes nós éramos inimigos de Deus. Esse relacionamento entre você e Deus estava quebrado. E Jesus vem e restabelece esse relacionamento através da justificação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É através de Cristo que temos paz conosco, paz com nossos irmãos e principalmente paz com Deus. Romanos 8,18 nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Todo esse sofrimento que você está passando tem data para acabar. Toda dor, toda angústia, meu amado irmão, um dia vai acabar. Suas orações, súplicas e até mesmo gemidos de amargura nas madrugadas estão sendo ouvidos e você terá a resposta do nosso Senhor. Aguente só mais um pouquinho, irmãos. O sofrimento vai acabar. Um dia estaremos no Shalom eterno de Deus. Uma eternidade de paz e plenitude com o nosso Deus soberano. E isso nos foi prometido através do pacto da graça por meio de Jesus Cristo, que foi decretado por nosso Deus a um povo escolhido antes da criação do mundo. Shalom, está tudo bem. Vamos ficar em pé? Quero finalizar contando uma história. Existia um homem piedoso chamado Horatio Spafford. Ele era natural de Nova York, mas ele vivia com a sua esposa Anna Spafford e suas 4 filhas desde 1856 na cidade de Chicago. Ele era um advogado muito bem sucedido e ele era um investidor imobiliário. Ele tinha uma série de imóveis em Chicago. Em 1871, os irmãos vão saber se pesquisar, teve um grande incêndio, chamou o Grande Incêndio de Chicago, onde matou cerca de 300 pessoas e arrasou uma série de quarteirões. Spafford foi quase à falência, porque aquele incêndio consumiu seus imóveis. Em 2 anos ele trabalhou muito para recuperar aqueles imóveis, os seus pertences. Exausto, em 1873, ele decidiu fazer uma viagem para a Europa. E ele tinha que resolver alguns negócios inacabados. Ele coloca a sua esposa Ana e suas 4 filhas no navio, fala: vão, e daqui a algumas semanas eu vou também encontrar com vocês ali na Europa. No meio do Atlântico, aquele navio, Ville du Havre, bate em outra embarcação e vai a pique. Anna Spafford chega na Europa, manda um telegrama para o seu esposo, salvo, porém sozinha. Aleluia. Ao receber aquele telegrama, lembrando que nesse naufrágio morreu 226 pessoas. Ao receber aquele telegrama, ele pega o navio e vai encontrar com a sua esposa. E ele combinou com o capitão daquele navio que quando chegasse mais ou menos
aonde aquele navio e suas filhas tivessem morrido, para que ele apontasse para ele saber. E chegando naquele local, o capitão do navio chamou ele e falou: foi aqui, nós fizemos o cálculo, e foi exatamente aqui que o navio veio a pique e suas 4 filhas morreram. E ele, ao invés de culpar a Deus, ao invés de blasfemar contra Deus, ele começa a escrever um hino. E esse hino tem por título It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Shalom, está tudo bem com a minha alma. Esse hino ficou muito conhecido no meio protestante. Esse hino foi traduzido como Sou Feliz com Jesus. E eu quero ler somente a primeira estrofe desse hino. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Quando a paz como um rio frequentar o meu caminho, quando a tristeza rolar como as ondas do mar, qualquer que seja a minha sorte, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Shalom.